Agora nós vamos falar sobre partição do espaço amostral, tá? Então, o que é uma partição do espaço amostral? Vai ser definida da seguinte maneira. Os eventos B1, B2, B3, B4, tem vários eventos, tá? No meu espaço amostral, no meu experimento. E esses eventos vão formar uma partição do espaço amostral se esses eventos não têm interseção entre si. Então, são esses eventos aqui. B1, B3, B5, B2, B3. Repara que eles não têm interseção, tá? Não tem aquela barriguinha ali da interseção. Eles não têm interseção entre si. Essa é a primeira condição. Por outro lado, a união de todos esses eventos é o próprio espaço amostral. Então, se eu juntar o meu B1 com o meu B2, com o meu B3, com o meu B4, com o meu B5, quando eu faço a união desses conjuntos, dá o S todo, que é o conjunto todo, tá? E, finalmente, a probabilidade de cada um desses eventos acontecer é maior do que zero, ou seja, todo mundo pode eventualmente acontecer, tá? Então, isso aqui, esses Bs, são o que a gente chama de uma partição do espaço amostral, tá? Então, eles dividem esse espaço em lugares bem definidos que não tem interseção. E o meu interesse vai ser não olhar a partição em si, mas olhar para um evento que passe por essa partição, tá? Um evento que permeie, que tenha interseção com todos esses elementos, tá? Para um evento A que tenha interseção com todos ou com quase todos os elementos dessa partição, tá? Então, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, uma partição do espaço amostral no Cefet seriam, por exemplo, os cursos, tá? Então, o B1, eu tenho aqui alunos do curso de civil, alunos do curso de produção, alunos do curso de mecânica, alunos do curso de eletrônica, eletrotécnica e por aí vai, tá? Um aluno pode estar numa instituição federal, mas ele não pode estar com 2 matrículas ativas na graduação. Então, esse conjunto não tem interseção, tá? Cada um está no seu curso e não vai ter interseção. Ninguém está fazendo, não pode, né? Não é permitido estar fazendo mecânica e produção ao mesmo tempo, tá? Então, cada um está no seu espaço amostral. Por outro lado, quando eu junto todos os cursos, vai dar todos os cursos do Cefet. Então, vai dar o meu espaço amostral todo de alunos da graduação. Então, isso é um exemplo de partição do espaço amostral. Quando eu olho um a um, eles não têm interseção, mas quando eu junto todo mundo, eles formam um espaço todo. Então, isso é uma partição. Eu vou estar interessado em olhar não essa partição, mas alguma coisa que passe por essa partição. Por exemplo, eu quero calcular qual é a probabilidade de um aluno ser algo que não tem nada a ver com a partição. Ser fumante, por exemplo, tá? Então, eu tenho alguns alunos que são fumantes em produção, tem alguns alunos que são fumantes em mecânica, tem alguns alunos que são fumantes em eletrotécnica, tem alunos fumantes em ambiental, tá? Então, assim, eu vou estar interessado em calcular um evento que não tem nada a ver com a partição, tá? E que passa por todo mundo da partição, ou seja, tem interseção com todo mundo ou com quase todo mundo da partição, tá? E aí o meu interesse é fazer uma análise da proporção de alunos fumantes. Não tenho nada a ver com a partição, mas eu vou usar a partição para me ajudar a calcular essa probabilidade, porque às vezes é mais fácil você olhar, fazer as entrevistas curso a curso, do que fazer uma entrevista geral e não conseguir. Quando eu faço curso a curso, eu vou ter a garantia de que eu vou pegar todo mundo, pessoas de todos os cursos. Agora, se eu não pergunto o curso, se eu não uso essa partição, pode ser que eu não entreviste alguém de um curso. Então, é mais interessante, às vezes, você fazer essa entrevista, essa pesquisa segmentada, para ter a garantia que você passou em todos os cursos. Então, vamos analisar essa partição. Então, agora vamos olhar com mais atenção esse espaço amostral, tá? Essa partição do espaço amostral. Então, estou pegando aqui para simplificar um espaço amostral S, que
está particionado em 3 eventos. Esses 3 eventos, eles não têm interseção, mas quando eu junto todos eles, eles formam o próprio espaço S. Mas o meu interesse não é olhar a partição, é olhar um evento A que passa pela partição. Esse aqui é o meu evento A. Ele tem interseção com B1, ele tem interseção com B2, ele tem interseção com B3, tá? Então, eu quero escrever, o meu objetivo é escrever esse evento A. Então, o meu evento A, ele é igual. Se eu posso olhar para o A inteiro, ou eu posso olhar, na verdade, para o A como uma união dessas pequenas interseções, tá? Então, é assim que eu vou olhar para o A. O A, ele vai ser o B1 interseção A, que é esse pedaço aqui, união com o B2 interseção A, união, vou botar aqui embaixo, união com o B3 interseção A, né? Eu posso olhar o A através de todas essas interseções. O A com o B2, o A interseção com o B3, tá? Se eu transformo isso em probabilidade, eu quero saber, em vez do A, eu quero saber a probabilidade de A vai ser igual à probabilidade da interseção com B1 acontecer, mais a probabilidade da interseção com o B2 acontecer, mais a probabilidade da interseção com o B3 acontecer, tá? Agora, se eu olhar o teorema que a gente chegou antes, né? A gente chegou num teorema que dizia uma forma de calcular a interseção via probabilidade condicional, que é o teorema da multiplicação. Então, eu vou usar ele. A probabilidade de A vai ser igual. Eu vou olhar para essa interseção e vou aplicar o teorema da multiplicação só para essa interseção. Então, a probabilidade de B1 interseção A é igual à probabilidade de A acontecer, dado que B1 aconteceu, vezes a probabilidade de B1. Mais, esse mais é esse mais, agora eu vou olhar para essa interseção e vou aplicar o teorema da probabilidade da multiplicação. Mesmo teorema. A probabilidade de B2 interseção A vai ser igual à probabilidade de A acontecer, dado que B2 aconteceu, vezes a probabilidade de B2. E agora eu vou olhar para essa interseção e vou aplicar o mesmo teorema, que é o teorema da multiplicação. Então, mais a probabilidade de B3 interseção A acontecer vai ser igual à probabilidade de A acontecer, dado que B3 aconteceu, vezes probabilidade de B3. Então, com isso, eu estou conseguindo agora calcular a probabilidade de A acontecer utilizando só a partição como instrumento. Eu utilizo a probabilidade dessa partição, então eu uso essa partição como referencial para poder calcular a probabilidade do meu evento A, que passa por essa partição, acontecer. Então, esse resultado que a gente chegou, na verdade, tem um nome para ele, né? Ele vai se chamar o teorema da probabilidade total. Esse resultado que a gente chegou para calcular a probabilidade desse evento A se chama teorema da probabilidade total. E o enunciado dele, a gente acabou de fazer a demonstração desse teorema. Olha que legal, né? Então, o que esse teorema diz? Ele diz, seja B1, B2, BK uma partição do espaço amostral, tá? Os conjuntos
que não tem interseção, mas quando juntos formam o espaço amostral todo. E um evento A qualquer. Então, a probabilidade de A vai ser igual à probabilidade de A dado B1, que é como se eu olhasse para essa parte aqui de A, essa parte que está em interseção com B1, tá? Mais a probabilidade de A dado B2 vezes B2, é como se eu agora olhasse para esse pedacinho de A que está na interseção do B2, tá? Estou interessado em olhar esse pedaço de A aqui. Por aí vai até a probabilidade de A, dado que BK aconteceu, vezes BK. É como se eu estivesse olhando agora para o último. Estou olhando para o pedacinho de A que está na interseção aqui no nosso desenho em B5. Então, é como se eu olhasse a probabilidade do A todo, que é o conjunto todo, vai ser igual ao somatório do A nesse pedaço de interseção com o B1, mais o A nesse pedaço de interseção com o B2, mais o A nesse pedaço de interseção com o B3, B4 e B5. É como se eu fragmentasse o A, calculasse o A da perspectiva de cada um dos eventos e depois somasse tudo, tá? Então, eu vou calcular a probabilidade de A não diretamente por A, mas pelos pedaços de A nessa partição, que fazem a interseção com cada um desses elementos dessa partição. Ou seja, a probabilidade de A vai ser igual ao somatório da probabilidade de A, dado que BK aconteceu, vezes cada um dos BKs. Então, agora vamos falar uma consequência desses resultados, que é o teorema de Bayes, tá? Então, voltando lá no teorema da multiplicação, o teorema da multiplicação ele enunciava que a probabilidade da interseção podia ser calculada via condicional. Então, essa interseção ela pode ser olhada de dois pontos de vista. Pode ser olhada do ponto de vista do A, se o B ocorreu, e pode ser olhada do ponto de vista se A ocorreu, tá? Primeiro, então se B ocorreu primeiro, a probabilidade da interseção é a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. Agora, se quem ocorreu primeiro foi A, então a probabilidade de A interseção B vai ser a probabilidade de B dado que A ocorreu vezes a probabilidade de A, tá? Mas repara que a interseção é a mesma, tá? Só estou olhando de ponto de vista diferente. Ou seja, essa expressão, se a interseção é a mesma, isso quer dizer que essas duas expressões são iguais, né? Então, a probabilidade de A, dado que B ocorreu, vezes a probabilidade de B, é igual à probabilidade de B, dado que A ocorreu, vezes a probabilidade de A, tá? Repara que as condicionais não são iguais. A dado B não é igual a B dado A. No entanto, se eu ponderar por esse fator multiplicativo aqui, que é o próprio espaço B, desse lado eu vou ponderar pelo próprio espaço B que ocorreu e desse lado eu vou ponderar pelo próprio espaço A que ocorreu. Aí vai virar a mesma coisa, porque vai virar o mesmo conjunto interseção, tá? Só que visto de lugar diferente. Então, essa expressão é igual a essa expressão. E como consequência, nós vamos ter o teorema de Bayes. Se eu igualar a probabilidade de A dado que B ocorreu, vezes probabilidade de B, vezes probabilidade de B dado que A ocorreu, vezes probabilidade de A, então as duas coisas são iguais. Então, se eu igualar os dois e pegar esse, e pegar um e passar dividindo, eu vou poder calcular a probabilidade condicional. Então, eu igualei essas duas expressões, só que peguei esse A, passa para o outro lado dividindo e a gente vai ter o teorema de Bayes. A probabilidade de B ocorrer, dado que A ocorreu, vai ser igual à condicional inversa, probabilidade de A ocorrer, dado que B ocorreu, vezes o B. Tá? Então, a probabilidade de B, dado que A ocorreu, vai ser igual à probabilidade de A, dado que B ocorreu,
vezes probabilidade B sobre, repara, nesse caso, eu quero calcular a condicional onde quem ocorreu foi A. Então, o A é o meu espaço amostral, por isso que ele está aqui embaixo, porque o meu A é o espaço amostral, tá? Então, as condicionais não são iguais, as condicionais inversas não são iguais, mas eu posso usar uma para encontrar outra utilizando o teorema de Bayes. Essa é a forma simples que a gente diz, tá? Porque eu só tenho 2 eventos. A minha partição tem 2 eventos só, A e B, né? Como se eu pegasse o meu S e dividisse em 2 pedaços, A e B. E se quando, na verdade, meu espaço amostral tem uma partição, tem muito mais eventos ali, né? Então, o que eu vou usar agora é o teorema da probabilidade total. Ele dizia que numa partição com vários eventos, a probabilidade de A era dado por, lembra? Eu tinha que olhar para esse A através de todas as interseções que ele tinha. Eu falava o A olhando para a interseção B1, com B1, multiplicava pelo B1, mais olhar o mesmo A através da interseção B2 e multiplicava pela mesma probabilidade do B2. Depois olhava o a interseção dele com B3 e multiplicava pela probabilidade de B3 acontecer e somava todo mundo, né? Quando eu tinha muitos eventos particionando no meu espaço, a probabilidade de A era dada pelo somatório dessas projeções de A em cada uma dessas partições, tá? Então, como consequência, eu vou ter o teorema de Bayes também. Então, se eu tenho uma partição B1, B2, BK, e eu tenho um evento A que passa por essa partição, a probabilidade do BI acontecer, tá? Então, agora eu quero saber não a probabilidade de A, que é o evento que está passando por cima das partições. Eu quero saber a probabilidade de uma partição acontecer, tá? É como se fosse assim, dado que é fumante, qual é a probabilidade dele ser um aluno de, sei lá, mecânica, tá? Então, agora eu vou olhar o meu problema grande, eu já sei que aconteceu e eu quero saber qual é a probabilidade de uma partição acontecer. Então, eu posso usar a condicional invertida, a probabilidade de BI acontecer, de uma partição acontecer, dado que o A aconteceu, vai ser igual a probabilidade dessa partição, do A acontecer nessa partição, vezes a probabilidade dessa partição, sobre o que seria aqui. Quem eu sei que aconteceu? O A. O A agora é meu espaço amostral. Eu sei que esse aluno é fumante, por exemplo, tá? Então, o A é minha partição amostral. Então, quem tem que estar aqui embaixo é a probabilidade de A, que é o meu novo espaço amostral. Só que o meu A é segmentado em vários pedacinhos, conforme o teorema da probabilidade total. Então, no lugar de probabilidade de A, eu vou colocar essa segmentação de A, tá? Esse somatório que define A. E é ele quem vai ficar no denominador. E essa é a forma geral do teorema de Bayes que a gente diz, porque eu deixo em aberto o número de partições que esse meu espaço amostral tem. Tá bom? Então, vamos ver um exemplo. Então, vamos ler o problema. Eu tenho uma cidade onde 40% das pessoas são homens e 60% são mulheres. Além disso, 50% dos homens fumam e 30% das mulheres fumam. Qual é a probabilidade de ser homem, dado que é fumante? Então, eu esquematizei aqui o meu espaço amostral. Eu tenho uma partição do espaço bem definida, que é o sexo, né? Eu tenho homens e mulheres. Mas o meu interesse é no conjunto que passa por essa partição, que é o conjunto dos fumantes, tá? Então, definindo os meus eventos, eu tenho homens, tenho mulheres e tenho fumantes. Tenho 3 eventos aí nesse experimento. Então, vamos pegar os dados, né? Homens, né? Se eu pego alguém aleatoriamente sorteado, qual é a chance dele ser homem? 40% são homens, então 0,4 de probabilidade de ser homem. Já mulheres, eu tenho 0,6, dado uma pessoa aleatoriamente escolhida, eu tenho 0,6 de probabilidade que essa pessoa seja mulher, tá? Agora é que vem o dado interessante, que é a probabilidade condicional. Além disso, 50% dos homens fumam.
Então é importante a gente perceber qual é a probabilidade condicional. Se é fumante dado que é homem ou se é homem dado que é fumante, tá? Então eu tenho que ler com muita atenção o meu enunciado, tá? Dizendo aqui que 50% dos homens fumam. Então isso aí tá me dizendo o seguinte, que se eu pego um homem, ele tem 50% de chance de ser fumante. Ou seja, a informação que está me dando aí é que a probabilidade de ser fumante, dado que é homem, é 50%, tá? Então, o que vem primeiro, a informação que vem primeiro é o fato de ser homem. Se eu escolho um homem aleatoriamente, a chance dele ser fumante é 50%, tá? Da mesma forma, 30% das mulheres fumam. Então, isso quer dizer o seguinte, que se eu pego uma mulher aleatoriamente, então essa é a minha informação dada a priori, a chance dela ser fumante nessa cidade é de 30% de chance, ou 0,3 de probabilidade. Aí ele pergunta, qual é a probabilidade de ser homem, dado que é fumante? Então, a nossa pergunta é a seguinte, qual é a probabilidade de ser homem, dado que é fumante? Então, é a probabilidade invertida da que a gente tem. A gente tem uma probabilidade, mas a gente quer calcular a probabilidade, a gente tem uma condicional e a gente quer calcular a condicional inversa desse problema. Então, isso é teorema de Bayes. Sempre que eu tenho uma condicional e quero calcular a condicional inversa, isso vai ser teorema de Bayes. Então, vamos usar o teorema de Bayes para resolver esse problema, tá? Então, pelo teorema de Bayes, nós temos o seguinte, que a probabilidade de ser homem, dado que é fumante, vai ser igual à probabilidade de ser fumante, dado que é homem, vezes a probabilidade de ser homem, sobre a probabilidade de ser fumante. Repara que dessa expressão, vamos olhar lá nos nossos dados, dessa expressão eu tenho probabilidade de ser fumante dado que é homem, tenho, probabilidade de ser homem, tenho, só não tenho a probabilidade de ser fumante. Então eu vou ter que calcular a probabilidade de ser fumante. Repara que aqui o fumante é um evento que passa pelos homens e pelas mulheres, então ele é um evento que passa pela partição, então eu vou usar o teorema da probabilidade total para calcular a chance desse fumante. Então, antes, temos que calcular a chance de ser fumante, tá? Mais a probabilidade de ser fumante tem que ser igual à probabilidade. Vou pegar o fumante e particionar, tá? Esse fumante tem uma parte que está no evento dos homens, então particionei ele da parte relativa aos homens, e esse fumante também tem uma parte que está no evento das mulheres, então fumante dado que é mulher vezes a probabilidade de ser mulher, tá? Repara que isso aqui é o seguinte, isso aqui era a probabilidade de ser fumante, interseção ser homem, e isso aqui é a probabilidade de ser fumante, interseção ser mulher, tá? O fumante está dividido nessas duas partes, tem uma parte de fumantes homens, tem uma parte de fumantes mulheres. Então, fazendo esse cálculo, a probabilidade de ser fumante vai ser igual, pegando os dados que eu tenho do problema, ser fumante dado que é homem, 0,5, ser homem, 0,4, mais fumante dado que é mulher, 0,3,
vezes probabilidade de ser mulher, 0,6. Então, quando eu faço essa conta, essa probabilidade, esse resultado dá 0,38. Tá certo? Agora, voltando para o teorema de Bayes, então vou botar aqui em Bayes, vamos ter o seguinte, que a probabilidade de ser homem, dado que é fumante, vai ser igual à probabilidade de ser fumante, dado que é homem, 0,5, vezes a probabilidade de ser homem, 0,4, sobre a probabilidade de ser fumante, que é isso que a gente acabou de calcular, 0,38. Então, esse resultado dá 0,526. Então, repara, a chance de ser homem, dado que é fumante, é 0,526. Repara como isso é diferente da chance só de ser homem. A probabilidade de ser só homem, se eu pego uma pessoa aleatoriamente escolhida e essa pessoa, a chance dela ser homem é 0,4, tá? Mas se essa pessoa já vem com aquele cheiro de cigarro, hoje em dia cigarro não tem cheiro, né? Mas se vem com aquele cheiro de cigarro, se eu sei que a pessoa é fumante, a chance de ser homem aumentou, tá? Então, é pra gente perceber que são duas coisas diferentes. Quando eu tô falando ser só homem, no meio do espaço todo, a chance dele é 0,4. Agora, se eu já tenho uma informação a priori, que é ser fumante, a chance de ser homem aumentou, passou para 0,526. Então, vamos ler esse exemplo aqui, né? Eu tenho empregados de uma empresa aonde 40% são economistas, 30% são engenheiros e 30% são administradores, tá? O percentual em cada grupo exerce... Então, vamos anotar esses dados, né? Então, eu tenho que a probabilidade... Vou anotar aqui do lado. A probabilidade de ser... Vou botar aqui, economista, é 0,4. A probabilidade de ser engenheiro, vou botar eng, é 0,3. E a probabilidade de ser administradores, vou botar AD, é 0,3, tá? O percentual de cada grupo exercendo cargo gerencial, então vou botar aqui dados. O percentual de cada grupo exercendo cargo gerencial é 30% dos economistas, 40% dos engenheiros e 10% dos administradores. Então, isso é uma informação a priori, tá? Quem está a priori, ser engenheiro ou ter o cargo? Vamos pensar. O percentual de cada grupo exercendo cargo gerencial é 30% dos economistas são gerentes, tá? Então, 30% dos economistas são gerentes, tá? Então, novamente, probabilidade é 60% interpretação de texto, 40% conta, tá? O que eu estou dizendo? Estou dizendo isso, que 30% dos economistas são gerentes. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pego um economista, ele tem 30% de chance de ser gerente. É diferente de dizer que se eu pego um gerente, ele tem 30% de chance de ser economista. Não é isso que está escrito. Está escrito que se eu 2 economistas, 30% são gerentes. Então, se eu pego um economista, ele tem a chance dele ser gerente é 30%. Então, é essa condicional que está dando. Está dando a seguinte condicional. A probabilidade de ser gerente, dado que é economista, é de 30%, tá? Além disso, 40% dos engenheiros são gerentes e 10% dos administradores são gerentes. Então, a probabilidade de no grupo dos engenheiros ter gerente, ou seja, é igual a 40%. 40% dos engenheiros são gerentes. Além disso,
no grupo de administradores nós temos o seguinte, que 10% dos administradores, então estou olhando só no conjunto dos administradores, 10% deles são gerentes. Então, a chance de pegar um gerente dentro dos administradores é de 10%. Então, esses são os nossos dados, tá? Seleciona-se um empregado aleatoriamente. Primeiro, letra A, qual é a probabilidade de ser gerente? Letra B, qual é a probabilidade de ser economista, dado que é gerente? Então, nós temos que observar nesse problema que isso é um problema de partição do espaço, né? Eu tenho aqui, a minha empresa está dividida entre administradores, economistas e gerentes, e tem um quarto grupo que engenheiros, desculpa, e tem um quarto grupo que são os gerentes que passam por esses cargos, né? Agora, no primeiro item, então, administrador, economista e gerente é a partição e o gerente é o grupo que passa por essa partição. Então, nessa pergunta, nós queremos saber qual é a probabilidade de ser gerente. Se eu pego uma pessoa aleatoriamente escolhida na empresa, qual é a chance dela ser gerente, tá? Então, eu vou olhar essa gerência através da partição, através dos cargos, porque é a única forma que eu tenho de ver o gerente. Eu não tenho informação direta sobre a gerência, eu só tenho informação sobre a gerência através dos outros cargos. Então, ser gerente, né, a probabilidade de ser gerente vai ser igual à probabilidade, vou olhar para as interseções, tá? De ser gerente, interseção ser economista, mais a probabilidade de ser gerente, interseção ser engenheiro, mais a probabilidade de ser gerente, interseção ser administrador. Então, agora, utilizando o teorema da multiplicação, né, para interseção, vou aplicar para essa expressão aqui. Então, a probabilidade de ser gerente vai ser igual, em vez de usar a interseção, vou usar a condicional. A probabilidade de ser gerente, dado que é economista, vezes a chance de ser economista. Mais, mesma coisa, no segundo termo, em vez de usar a interseção, vou usar a condicional. Então, a probabilidade de ser gerente, interseção, ser engenheiro é a mesma coisa que a probabilidade de ser gerente, dado que é engenheiro, vezes a probabilidade de ser engenheiro. E, finalmente, para o último termo, em vez de usar a interseção, vou usar a condicional. A probabilidade de ser gerente, dado que é administrador, é igual à probabilidade de ser gerente, dado que é administrador, vezes a probabilidade de ser administrador, tá? Então, dando nome aos bois, nós temos o seguinte, que a probabilidade de ser gerente vai ser igual. A probabilidade de ser gerente, dado que é economista, 0,3. A probabilidade de ser economista, 0,4. Mais a probabilidade de ser gerente, dado que é engenheiro, 0,4, vezes a probabilidade de ser engenheiro, 0,3, mais a probabilidade de ser gerente, dado que é administrador, 0,1, vezes a probabilidade de ser administrador, 0,3. Então, quando eu faço essa conta, isso dá 0,27. Ou seja, se eu pego uma pessoa dessa empresa aleatoriamente escolhido, existe 27% de chance de que essa pessoa seja gerente. Agora vamos para o item B. Qual é a probabilidade de ser economista, dado que é gerente? Então, agora eu vou olhar para esse pedaço aqui. Qual é a probabilidade de ser economista, dado que é gerente? Então, eu sei que gerente aconteceu, eu quero saber qual é a probabilidade de ser economista. Então, o meu interesse é esse pedaço aqui do conjunto. Esse conjuntinho aqui, interseção gerente com economista. Então, qual é a probabilidade?
de ser economista, dado que é gerente. Repara que isso é diferente do que a gente tinha, né? A gente tinha a probabilidade de ser economista, de ser gerente, dado que era economista. Agora eu quero saber qual é a probabilidade de ser economista, dado que é gerente. Então é a condicional trocada do que eu tenho. E a gente já viu já que sempre que é um problema de condicional trocada, eu vou utilizar o teorema de Bayes. Então o teorema de Bayes diz o seguinte, que para encontrar uma condicional, você pode usar a condicional inversa. Então a probabilidade de ser economista, dado que é gerente, isso vai ser igual à probabilidade de ser gerente, dado que é economista, vezes a probabilidade de ser economista. Lembra que eu falei, né? O que é o meu novo espaço amostral sempre vai ser o que vai vir multiplicando. Então, eles vão estar sempre juntos aí, tá? Então, voltando para o teorema de Bayes, a probabilidade de ser economista, dado que é gerente, vai ser igual. Usa a condicional inversa. A probabilidade de ser gerente, dado que é economista, vezes a probabilidade de ser economista, sobre o meu espaço amostral. Quem é meu espaço amostral? Gerente, tá? Meu novo espaço amostral é a gerência. Eu só vou olhar para os gerentes. Então, esse é o meu espaço amostral. Repara que o primeiro item eu tinha do enunciado. O primeiro item eu tinha do enunciado. Segundo item também tinha do enunciado. E o denominador eu calculei no item A. Então já posso calcular direto. A probabilidade de ser economista, dado que é gerente, vai ser igual a, dando nome aos bois, gerente dado que é economista, 0,3, economista, 0,4 e gerente, que foi nosso resultado no item anterior, 0,27. Então, isso aí vai dar 0,4444, uma dízima, tá? Mas aí eu posso arredondar para 0,4444. Tá certo? Então, a chance de pegar um gerente e esse gerente ser economista, então só vou pegar os gerentes. A chance desse gerente ser economista é 44,44% de chance ou 0,4444 de probabilidade.